A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração para receber tua palavra. Eu quero declarar hoje que eu recebo a fé para mudar a minha vida, para realizar todo o destino divino para a minha vida. Eu recebo a fé para operar toda mudança, para remover todos os montes. Eu recebo sua graça, que me leva além das minhas qualificações, além da minha inteligência, além das minhas capacidades. Eu recebo hoje a força do seu poder, que me capacita a receber a armadura de Deus. Em nome de Jesus, fale comigo hoje, que a sua palavra, que é viva, é eficaz, transforme a minha vida, em nome de Jesus. Todos digam amém. Hoje eu quero falar sobre tirar a honra do problema. Todos nós temos problemas, todos nós temos desafios. Quantos têm grandes problemas? Quantos têm grandes desafios para vencer? Isso daí todos nós temos em comum. A diferença é como nós lidamos com isso. Algumas pessoas superestimam o problema. Algumas pessoas valorizam demais o seu problema, engrandecem o seu problema, a um tal ponto que esse problema se torna um grande gigante. E como Jesus nos ensina e como nós devemos lidar com os problemas? Em Marcos capítulo 4, nos mostra Jesus lidando com um grande problema. A diferença entre Jesus e os seus discípulos superestimando uma tempestade que eles estavam enfrentando naquele barco. Era uma grande tempestade, mas os discípulos superestimavam. Eles valorizavam mais a tempestade do que o poder que operava neles. E é essa diferença que acontece conosco, um com o outro. Todos temos problemas, todos enfrentamos dificuldades. Alguns superestimam demais, outros tiram a honra. Seja como Jesus, tire a honra dos seus problemas. Ataque ele até que ele desista. Ataque ele com a desonra, ataque ele com a incredulidade a respeito dele. Você tem que tirar a credibilidade do teu problema. Não estou falando para você enfiar a cabeça na terra como um avestruz e se esconder do teu problema. Veja bem, a armadura de Deus, ela não tem proteção nas costas, ela só te protege na frente. É como uma roupa de hospital. Já viu roupa de hospital? Você não pode virar as costas, senão sua vergonha aparece. A armadura de Deus não tem nas costas. Por quê? Porque a armadura de Deus, ela protege sua frente, sua cabeça, a sua vida de frente. Porque Deus jamais espera que um filho seu dê as costas para os problemas, mas que você enfrente ele e destrua ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim é. O que eu quero dizer, quando você tirar a honra do problema, não é negá-lo. Não é como às vezes muitos fazem quando tem um problema econômico. A pessoa não quer ver nem a conta do banco, não quer olhar,
Não, não é isso. Isso é dar as costas. Você não pode dar as costas para o seu problema. Você tem que enfrentá-lo. Você tem que olhá-lo de frente e tratá-lo da maneira certa. E Jesus nos ensina isso em Marcos 4:39, ele diz: e Jesus despertando, repreendeu o vento, diga repreendeu, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Essa palavra repreender, ela é a mesma palavra traduzida do grego como um ataque agressivo. Repreender é um ataque agressivo, é retirar a honra, é envergonhar, é desacreditar, é rebaixar, até que o vento ou o problema perca a sua força, desista e seja envergonhado. O significado dessa palavra. Quando nós vemos que Jesus repreendeu o vento, a Bíblia está dizendo: olha, Jesus tirou a honra, Jesus desvalorizou, Jesus menosprezou, Jesus ele colocou o vento ou aquela tempestade no lugar que é para estar, debaixo dos nossos pés, no nome de Jesus. Não como muitos fazem. As pessoas dizem: ó, quão grande tempestade eu estou vivendo, ó, quão grande problema. Bispo, eu vivo um problema muito grande. O que você está fazendo com o teu problema? Você está engrandecendo ele? Ou você está atacando ele? Envergonhando ele? Mostrando quem ele é diante do Deus Todo-Poderoso. O que Jesus fez foi: quem é você, vento, para tentar afundar um barco em que os escolhidos do Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, estão dentro? Quem é você? Quem é você diante dele? Você não é nada, você não tem força, você não tem poder, você não pode tocar em nossas vidas, porque nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso. Ele atacou tanto o vento, ele atacou tanto aquela tempestade, ao ponto do vento sentir vergonha, se sentir envergonhado, desacreditado, rebaixado, e ele desistiu, e ele parou. Escute, você tem que atacar o problema que você vive. E eu quero já até te explicar algo. Nunca chame teu problema de gigante. Jesus, ele nos ensina aqui. Ele não disse quando ele acordou: que tempestade é essa? Por que vocês não me acordaram mais cedo? E agora, o que a gente vai fazer? Quem vai nos salvar? Não. Jesus atacou. Jesus menosprezou as ondas. Jesus ignorou os sentidos, até que o problema se rendeu, até que o problema se entregou. Se você der as costas, se você enfiar a cabeça debaixo da terra, se você negar, se você engrandecer o teu problema, ele será grande. Mas se você começar a agir como Jesus e atacar o teu problema, atacar a doença, atacar a questão financeira, o problema financeiro, atacar as deficiências que existem em sua vida e que precisa haver mudanças, e você começar a comparar e engrandecer o Todo-Poderoso, eu quero declarar sobre a tua vida: esse gigante vai ficar pequenininho e você vai esmagá-lo em nome de Jesus. Mateus 9:24, a Bíblia diz: e disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Olha como Jesus atacava, querido. Jesus olhou, olha como que Jesus lidava com o problema. Jesus é chamado por uma família para orar por uma criança. Quando Jesus está indo, as pessoas dizem: Jesus, não adianta mais, ela já morreu. Como Jesus lidava com os problemas? Ele disse: não, ela não está morta, ela está dormindo. Jesus olhou para a morte e disse: morte, você perto do Todo-Poderoso, daquele que deu a vida, você é somente um cochilo. Essa mulher, essa criança, fique em paz, ela somente está tirando um cochilo, mas eu vou despertá-la no nome de Jesus.
É dessa maneira que nós lidamos com o problema. É dessa maneira que nós lidamos com as situações da vida, desprezando o seu problema, menosprezando, tirando a honra dele, tirando o poder que muitas vezes nós mesmos damos. Tire o poder dele. Olhe para ele e diga: quem é você? Quem é você? Jesus estava dizendo: quem é você, ó morte? Não é à toa que muitas pessoas sucumbem diante de situações na vida, porque eles superestimam. Pega em um português bem simples, nós fazemos muitas vezes uma tempestade em um pequeno copo de água. Parece que é um gigante terrível, mas quando você começa a se aproximar, você vai ver que é um bichinho bem pequenininho diante do Todo-Poderoso. Lucas capítulo 4, verso 35. Olha como Jesus lidava, como Jesus nos ensina. E Jesus repreendeu dizendo: cala-te. Diga: cala-te. Mais forte: cala-te. Olha como Jesus lidava com os problemas. O problema está gritando no teu ouvido de dia e de noite. De dia e de noite. A depressão está batendo de dia e de noite. Os diagnósticos médicos estão batendo de dia e de noite. Notícias ruins de dia e de noite batendo na nossa porta. Querido, nós vivemos em um tempo que viverá aquele que tem fé. Jesus, ele já nos orientou isso. Hebreus, a Bíblia diz que o meu justo nos últimos dias viverá pela fé. Você é atacado por problemas que vieram para destruir você, e Deus usa esses problemas para colocar você em um outro nível na sua vida, em nome de Jesus. Você vê isso no Antigo Testamento muitas vezes. Tem a história dos 12 espias. 12 espias eram 12 príncipes das 12 tribos de Israel, escolhidos por Moisés para serem enviados para checarem a terra prometida. E eles são enviados. 10 deles olham e dizem: os gigantes, eles são muito fortes. As pessoas daquela terra são grandes demais. Eles são muito poderosos. As cidades são fortificadas, tem muros altos, tem portas fortes. É impossível vencermos eles. 10 daqueles príncipes olharam e disseram: e nós nos parecemos diante deles como gafanhotos, eles vão nos esmagar. Mas 2 dentro deles, Josué e Caleb, olharam e disseram: os frutos são maravilhosos, aquela terra produz leite e mel, como você falou, Moisés. Um cacho de uva precisa de 2 homens para carregar. E eu quero dizer para você: Deus já nos entregou aqueles gigantes, e nós vamos comê-los como se come um pão. E como termina essa história? Somente esses 2 que tiveram uma perspectiva diferente do problema, que olharam e não valorizaram os problemas, que olharam e não superestimaram os problemas, que olharam não para o tamanho que os gigantes tinham, o treinamento que o gigante tinha, a força da fortaleza, não. Aqueles que desprezaram, tiraram a honra daquele gigante, tiraram a honra daquele lugar e colocaram a honra do Deus Todo-Poderoso. Somente eles, no meio de 3 milhões de pessoas, entraram na terra prometida, porque eles ousaram a crer no Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, meu Deus. Eles viram. De que grupo você faz parte? O grupo que está focado nos problemas? Ou o grupo que está focado no tamanho do nosso Deus? Eu quero te dar uma chave, escreva isso. Sua perspectiva das circunstâncias da vida, sua perspectiva das circunstâncias da vida vai determinar se você vencerá ou se será derrotado pelos seus problemas. Como você está enxergando? Se você tiver com a perspectiva errada, isso pode separar você do destino que Deus preparou para você. Se você tiver uma perspectiva em que os seus problemas são grandes demais,
Eu não tenho isso, Edmilson. Eu não fui preparado, eu não fui equipado, eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo suficiente, eu não vim de uma família muito boa, eu errei muito na minha vida, não cuidei muito da minha saúde, eu passo por isso. Olhando para aquilo que eu não tenho, olhando para aquilo que eu não posso fazer, olhar como isso não pode dar certo de jeito nenhum. Enquanto pessoas estão olhando assim, e valorizando, honrando o seu problema, ele está se distanciando do destino que Deus preparou para ele. E eu quero te dar uma palavra, querido: não fique intimidado pelo teu problema. Ele pode ser grande, mas o nosso Deus, Ele é maior. Ele pode ser poderoso, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode tentar te intimidar, mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Salmo 34, verso 3, a Bíblia diz, um salmo de Davi. Davi era especialista em vencer grandes desafios. Era especialista. E eu sei que tem muita gente aqui que está enfrentando grandes problemas, grandes circunstâncias. Mas a Bíblia diz, olha, Ele te convida: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Meu Deus. Davi nunca chamou Golias de gigante. Vou falar de novo para você entender. Davi nunca chamou Golias de gigante. Os soldados do exército de Israel, eles falaram para Davi o tamanho do gigante, como o gigante era treinado, como ele era forte demais, que aquele gigante, Golias, tinha experiências em batalhas. Mas Davi, ele não quis saber daquilo. Davi atacou a honra do gigante. Davi colocou o gigante de uma tal maneira, ele humilhou tanto o gigante, porque é uma batalha de mente, é uma batalha de palavras, é uma batalha na fé que você vence. Davi olhou para o gigante e começou a desprezá-lo e disse: quem é você, Golias, para enfrentar o exército do Deus vivo? Você vem contra mim, e você vem contra nós com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu não vou orar para Deus me dar a vitória, Deus já me deu a vitória. Eu não vou tentar tirar a sua vida, eu vou tirar a sua vida hoje. Eu não vou me esforçar o meu máximo, não. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Meu Deus, hoje. Amados, Davi, ele estava determinado, ele sabia como vencer uma guerra, como vencer as batalhas. Ele desvalorizou, ele desacreditou, ele rebaixou Golias a uma tal maneira que Golias, o problema, foi diminuindo, e se sentiu que ele era um cachorro. Isto é atacar o problema, é atacar a necessidade financeira, é atacar a doença, é atacar o vício, é atacar qualquer situação que se levanta contra você. Até aquilo que se levanta contra você vai sentir-se que ele é um cão, não vale nada. 1 Samuel capítulo 17 verso 43. Disse pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para que você venha até mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Escute uma chave que eu quero te dar agora. Amados, Davi atacou o problema, e repreender significa isso. Repreender, Jesus chamava os demônios, que são Lúcifer, ele era um anjo de luz. Ele era tão belo que o orgulho subiu para o coração dele. Quando Jesus ia lidar com Satanás e seus demônios, Jesus chamava eles de espíritos podres, espíritos imundos, espíritos fedidos. Era dessa maneira que Jesus tratava-os. Jesus não permitia que eles falassem. Jesus dizia: cala-te, cala-te. E é dessa maneira que nós devemos lidar com um problema que atormenta a tua mente.
de dia e de noite, eu não vou conseguir na minha vida. E você tem que dizer: cala-te, pensamento, em nome de Jesus. Cala-te, espírito imundo. Cala-te, cala-te, espírito da depressão. Cala-te. Davi sabia, a chave é: Davi sabia que Golias era grande. Davi sabia que ele poderia matá-lo, mas ele não ficou pensando nisso. Obrigado pelo amém. Davi disse assim: se eu tenho que engrandecer alguém, eu vou engrandecer a força, aquele que me dá força, a fonte da minha força. Eu não vou engrandecer o meu inimigo. Essa é a fonte, essa é a chave. Se você tem que engrandecer alguém, engrandeça Deus. Engrandeça Deus. Não engrandeça a doença, não engrandeça a dificuldade, não engrandeça a dificuldade que o país e o mundo vive. Pare de engrandecer isso. Pare de colocar isso acima das coisas. Não, é muito difícil, as coisas estão muito complicadas. E as pessoas engrandecem e falam do tamanho do problema, como o problema é difícil, como é complicado, como as pessoas são difíceis. Eu quero dizer para você que para o nosso Deus não existe nada impossível, e Ele está com você, Ele te qualifica, Ele te capacita, e Ele te ungiu para você vencer no nome de Jesus. Filipenses 1:28, a Bíblia diz: e em nada vos espanteis, em nada vos atemorizeis pelos vossos adversários. Em outra tradução diz: e em nada estáis intimidados. Diga: em nada estarei intimidado. Eu sei que alguns enfrentam gigantes econômicos, problemas econômicos, problemas de saúde, lutando contra uma doença, lutando contra um vício, tentando mudar a sua vida, tentando viver uma vida abençoada, problemas nos relacionamentos, às vezes com os filhos, no ministério, querem romper. Eu tenho uma palavra para você que está enfrentando esses problemas: não fique intimidado diante deles. É a palavra que Deus nos diz. Deus está dizendo para você: não fique intimidado, não tenha medo, não tenha medo. Jesus já venceu há mais de 2000 anos atrás. No Velho Testamento, em 2 Reis capítulo 6, verso 16 ao 17, nos conta uma história bem parecida com isso que eu estou pregando. Um exército, Israel estava em guerra contra a Síria, e o rei da Síria, ele estava em luta, porque todo o plano que ele fazia de ataque contra Israel era frustrado. A impressão que dava é que tinha um informante dentro do seu exército, e o rei, tentando esconder o que ele ia fazer, ele não contava mais para ninguém dentro do quarto dele. E ele projetava, e ele pensava como ele ia atacar, mesmo dentro do quarto dele, onde ninguém sabia do que ia acontecer. Ele preparava uma armadilha contra Israel para vencê-los, e ele não conseguia vencer. Até que um dia alguém disse: olha, não é que tem um informante no nosso meio, é que tem alguém lá dentro de Israel, um profeta, um homem que tem o Espírito de Deus, e este homem sabe até o que você pensa, este homem sabe o que você vai fazer, até o que você não vai fazer, ele já sabe tudo, e o Espírito de Deus está sobre ele, ele é muito poderoso. Então o rei chama e fala assim: então nós vamos capturá-lo, vamos mandar algumas pessoas? Não tem como, tem que mandar o exército inteiro para capturar uma pessoa, porque aquele rei sabia quem era aquele homem não era qualquer um. Eu quero dizer para você, querido, que o diabo sabe quem você é. Você não é qualquer um, você não é fraco, você não é pequeno, você não é nada, não é isso. Você é um príncipe de Deus, em você tem o Espírito de Deus, e o diabo sabe o que tem no seu futuro. É por isso que ele te ataca muito, porque ele sabe qual é o destino que Deus tem para você, e isso vai influenciar no mundo espiritual. E esse homem manda o exército inteiro. Imagina, querido, um exército inteiro para capturar um homem, um civil. E a Bíblia diz: e disse ele:
o profeta, diante de um exército. O exército na frente, ele em cima do monte, junto com o discípulo dele, e o exército do rei da Síria lá embaixo, com armas, cavalos, carros, cavaleiros. O menino, o discípulo dele, falou: estamos perdidos, hoje acabou. E a Bíblia diz: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que lhe abra os olhos, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Pode aplaudir Jesus, querido. Meu Deus. Abraça seu coração e diga: Espírito Santo, abra os meus olhos, para que eu veja o exército do Deus vivo, que está lutando ao meu favor. Abra os meus olhos do meu coração, para que eu veja o tamanho do Senhor. Eu não sou fraco, eu não sou impotente, e eu não estou em desvantagem, porque maior é aquele que está em mim. Em nome de Jesus. Com a mão sobre o teu coração eu oro: Espírito Santo, desvenda os olhos agora. Tire essa supervalorização do problema. A partir de hoje nós engrandecemos o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você está ungido, você está equipado, você está preparado. Vou falar de novo para vocês falarem amém. Tudo que eu falo você tem que falar amém para você. Quarta-feira eu preguei sobre uma coisa importantíssima. A maioria, você nunca vai ouvir isso daqui na maioria dos lugares. Talvez nunca você ouviu se você não viesse na quarta. Eu falei assim: não adianta, você pode orar o tanto que você quiser, para nada serve se você não aprender a receber. Tem que aprender a receber. Ouça a palavra que eu preguei quarta-feira, porque se você quer que sua oração seja respondida, você tem que receber. Então diga comigo: eu recebo. Diga, quando você diz amém, você está dizendo: eu recebo. Quando você levanta da cama, a roupa vem para cima de você? Se vier, querido, sai correndo, que tem coisa esquisita aí. Você levanta, você tem que abrir o teu guarda-roupa, ir lá pegar a roupa e se vestir. É assim que você recebe. Você tem que ir pegar o que é teu. Você tem que ir lá e buscar e falar: eu recebo. E todas as vezes que eu digo você é ungido, você tem que falar amém. E quando você está falando amém, você está dizendo: eu recebo isso. Você é ungido por Deus. Ah, estou aprendendo, amém, aleluia. Você é equipado, você é preparado, qualificado, capacitado. É um filho escolhido do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amados, você vai vender o que você está tentando vender. Você vai adquirir o que você está buscando adquirir. Você será curado em nome de Jesus de todo e qualquer tipo de doença. Você vencerá em nome de Jesus e vai habitar em lugares espaçosos. Você vai morar em lugares abençoados. Haverá abundância na sua vida em nome de Jesus. Receba na tua vida. Meu Deus, muito importante. Mais importante do que orar é receber. Jesus fala: ore pedindo que recebereis. Que recebereis. Receba, receba todas as manhãs. Receba. Deus, eu recebo a graça, eu recebo a fé, eu recebo em nome de Jesus a armadura de Deus, a força do seu poder. Romanos 8:11. A Bíblia diz: e o Espírito de Deus, o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, ele habita em vós. Meu Deus. O mesmo, deixa eu te falar um negócio, querido. Você está pronto, será que para ouvir o que eu vou falar agora? Não existe distinção do que Deus fez através de Jesus e do que Deus quer fazer nas nossas vidas.
Deus amou Jesus, e a mesma intensidade que Deus amou Jesus, Deus ama você. Está escrito que Deus nos ama como Ele amou Jesus. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Tanto é que está sobre nós que Jesus disse: nós faremos obras maiores do que Ele. Todos os dias receba o Espírito de Deus, que vai levar você a fazer coisas grandiosas, vai levar você a colocar sua família em um outro nível. Na tua família não teve pessoas que fez faculdade, você vai ser o primeiro. Na tua família não teve pessoas, a maioria teve casamentos destruídos, você será o primeiro a ter um casamento bem sucedido. Na tua família teve um monte de problemas emocionais, você vai inaugurar um novo tempo na tua família no nome de Jesus. Você vai inaugurar, vai colocar um novo padrão na tua família no nome de Jesus. Por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo, Ele habita em você. E o inimigo sabe disso. Eu quero te dar uma chave, querido, poderosa. Tamanho do seu problema. Tem um problema grande? O tamanho do seu problema, o tamanho do seu desafio revela o tamanho do destino que Deus preparou para você. Se é grande, comece a agradecer, porque quer dizer que o que Deus preparou para mim é grande. Quando Golias se levantou contra Davi para destruir Davi, para matar Davi, Deus usa Golias para promover Davi. Os problemas que vêm contra nós, Deus usa para colocar você em um novo nível na tua vida. A doença que veio contra você, querido, será vencida, e você sairá dessa doença com uma saúde que você nunca teve na tua vida, melhor do que a anterior. O problema que você está tendo financeiro, que veio para colocar você na bancarrota, na destruição, querido, vai levar você a um novo nível na tua vida financeira, que você jamais imaginou que você teria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inimigo se levanta para destruir os nossos filhos. Deus vai usar eles para que os nossos filhos sejam poderosos, sementes de Deus que vão reedificar as ruínas assoladas, que vão inaugurar um novo tempo. Amados, eu estava ouvindo um testemunho, eu não gosto de contar testemunho dos irmãos, porque eu quero que eles contem. E ele, no meio da pandemia, com muita dificuldade, ele tinha um tipo de negócio que passou por muitas situações, e ele pedindo oração, bispo, e ele foi mudando aos poucos. Eu preciso mudar, eu preciso fazer outra coisa. E ele montou, abriu um outro pequeno negócio dentro do negócio dele. E ele falou, e começou a dar certo. E o negócio principal dele começou a ser transferido para outro tipo de negócio. Ele começou a abrir uma pequena padaria, vender alguns doces. Daqui a pouco ele estava vendendo frutas. Daqui a pouco ele começou a crescer. Daqui a pouco ele começou a crescer. Daqui a pouco aquele negócio dele virou um supermercado. E o que era antigo desapareceu. E ele falou, olha, e hoje eu tenho tanta colheita na minha vida, tantos recursos, que eu jamais tive com o negócio anterior. O que veio contra ele para destruir, Deus usou ele para colocar e abrir os olhos dele para uma outra coisa. Sabe por quê? Porque ele não superestimou o inimigo. Ele tirou a honra do inimigo e falou, maior, engrandecei ao Senhor. Eu vou engrandecer a Deus. Se eu tenho que engrandecer alguém, eu vou engrandecer a Deus e não meu problema. E o meu Deus vai me dar sabedoria. O meu Deus vai me mostrar um caminho. E o caminho que Deus mostrou para ele, muito melhor do que o que ele estava vivendo. É assim que Deus faz. A oposição que tenta destruir, te coloca num novo nível no nome de Jesus. Quero profetizar, você vai ter mais saúde, mais recursos financeiros, sua família será forte. E por fim, eu quero ler Êxodo capítulo 1, verso 11. Mais alguns textos aqui antes de terminar, né? Puseram sobre eles
maiorais de tributos, para afligirem com suas cargas, falando dos egípcios oprimindo o povo de Israel, que viviam escravos naquela época, porque edificavam a Faraó cidades de armazéns, Pitom e Ramsés, mas quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. Ah, querido, nunca diga, eu vou tentar, Edmilson, eu vou tentar fazer um concurso, eu vou tentar abrir uma empresa, eu vou tentar, eu vou emancebar. Sabe o que é emancebar? Vou me juntar aqui, se não der certo eu largo. Vou tentar fazer isso, vou tentar abrir uma célula, vou tentar. Eu acredito que pode acontecer, mas se não acontecer, não. Davi, ele não falou assim, eu vou tentar lutar contra Golias. Pelo menos eu tentei, eu vou dar o meu melhor. Não, Davi não falou isso. Davi falou, hoje o meu Deus te entregará em minhas mãos. Hoje. Ele estava decidido, ele estava determinado. Diga comigo, eu venço o vício, eu venço todos os problemas, eu viverei uma vida cheia da plenitude, eu viverei uma vida cheia de saúde e de força. Diga bem forte, eu vou cumprir o destino que Deus preparou para a minha vida. Diga, eu não admito esse problema mais na minha vida, em nome de Jesus. Não fique intimidado pelo relatório médico, não fique intimidado pela conta negativa, não fique intimidado pelas notícias dos jornais. Não se intimide, não se intimide por isso, pelo saldo da conta, pelo tamanho das suas dívidas. Efésios 3:20, a Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundante, além, diga, além do que eu peço, do que eu penso, segundo o poder que opera em nós, não é segundo o que eu tenho. Querido, nada pode limitar a Deus. Vou falar novamente, nada pode limitar a Deus na sua vida. Nada vai poder reter o poder de Deus. Você tem dentro de você as sementes da grandeza de Deus, em nome de Jesus. Deus é poderoso. Ataque o problema. Uma história de Martin Luther King. Ele acorda na madrugada e ele abre os olhos e está Satanás ali no pé da cama. Ele olha para o diabo e fala, ah, é você? Voltou, virou do outro lado e continuou dormindo. História da vida dele. Ele menospreza. Ah, é só você, Satanás? Virou e voltou a dormir. Quantas pessoas supervalorizando. Por quê? Porque tudo acontece na tua mente. Se o diabo conseguir dominar a tua mente, ele consegue dominar tudo. 1 Pedro 5:8, a Bíblia diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando. Diga como. A Bíblia não fala que ele é um leão, mas como um leão. Sabe por quê? Porque só existe um leão, e ele é o leão da tribo de Judá. Satanás, ele tenta até imitar o leão da tribo de Judá, mas só existe um, é um, em nome de Jesus. Você vai ver a bondade de Deus na sua vida, querido. O inimigo, ele pode latir, ele pode rugir como um leão, mas ele jamais será um leão, jamais. Ele foi derrotado, humilhado. Jesus humilhou a Satanás e todos os teus demônios na cruz do Calvário. Tirou, despojou, tirou as chaves da morte e do inferno, e preparou um lago de fogo, e lá é o destino dele. Por isso você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Esse problema não pode deter você, essa doença não pode parar você, esse problema na tua família não pode parar você. Você e tua família receberão o melhor de Deus, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar e dá um forte aplauso a Jesus. Diga, eu recebo. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, abra o seu coração e diga comigo, Senhor Jesus, hoje eu recebo a fé para mudar toda e qualquer circunstância na minha vida.
eu tenho uma fé para mudar o destino na minha vida. Eu posso ser a pessoa que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quero. E eu quero decidir. E eu escolho cumprir o destino que o Senhor já preparou para mim, que é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus, abra suas mãos e adore ao Senhor com teu coração, no nome de Jesus. Aleluia. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, Senhor. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, nos conduza, Senhor, nos conduza. Nos conduza, papai, ao engrandecimento do Senhor. Se existe alguém que nós vamos engrandecer ao Senhor, e não os inimigos, não os nossos adversários, mas o Senhor que é o nosso Deus. Eu quero hoje dar a você a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, se você ainda não entregou. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja nos acompanhando pela internet. Sua vida está um caos. Você sente que ela está indo de mal a pior. E eu quero te apresentar Jesus como seu Salvador. O Salvador, não somente na vida eterna, mas o Salvador dos teus problemas. Se você precisa de ajuda, eu quero te dizer que você vai encontrar em Jesus. Ele pode salvar seu casamento, Ele pode salvar você, Ele pode salvar a sua casa, Ele pode salvar a sua família, seu negócio, Ele pode salvar a sua vida, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode te dar uma nova história. Por isso, você que precisa disso na tua vida hoje, ore junto comigo dizendo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para recebê-lo como Senhor da minha vida, porque eu quero fazer a sua vontade, te obedecer, andar em teus caminhos, e eu te recebo como Salvador. Salvador, salva a minha vida de todos os pecados, salva a minha vida da miséria, do sofrimento, da dor, da angústia. Me salva, Jesus. Eu te recebo hoje. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero dizer a você, querido, você que recebe Jesus como seu Salvador, Ele será o seu Salvador, e Ele só se torna o nosso Salvador quando eu recebo Ele como meu Salvador. Às vezes nós passamos por tantas situações, Jesus morreu para salvar-nos, mas nós não entendemos, não compreendemos como o mundo espiritual trabalha. A Bíblia diz que com o coração você acredita e com a boca você fala. É dessa maneira que funciona, é dessa maneira que você recebe o Salvador. Com o coração você acredita que Ele é o Salvador, e com a boca você o convida para entrar na tua vida e o recebe. Quando você faz isso, Ele vem e salva. Amém?
Quero agradecer a todos vocês que estão presencialmente em nome de Jesus. Deus os abençoe. Deus abençoe você que está nos acompanhando pela internet, pela TV Caxias. Deus abençoe você. Se você fez essa oração pela primeira vez, tem um WhatsApp em tela, um QR Code pelo YouTube. Você pode preencher essa ficha ou mandar um WhatsApp para nós. Venha participar conosco. Quero te fazer um convite. Venha fazer parte da família Sara Nossa Terra. Aqui você vai encontrar as pessoas mais bonitas da Serra Gaúcha, mais amorosas. Você vai ser muito bem recebido no nosso meio. Nós vamos te abraçar com todo o coração no nome de Jesus. Deus te abençoe. Quantos estão aqui pela primeira vez hoje? Faça um sinal com a sua mão. Seja bem-vinda. Tem mais alguém que está aqui? Linda. Deus te abençoe. Você seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui conosco. Amém? Tem mais alguém? Vocês que estão pela primeira vez, eu quero te entregar um livro de presente, anotar o teu pedido de oração, que Deus o abençoe de uma forma muito especial, no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Levante suas mãos, quero orar. Senhor meu Pai, que o rosto do Senhor resplandeça sobre o seu povo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, a sua entrada e a sua saída. Senhor, em nome de Jesus, que o amor de Deus cubra cada coração, que a graça de Jesus os alcance e que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre as suas vidas. E eu declaro que você vá para os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, beijo no coração, vá em paz, Deus os abençoe, no nome de Jesus. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.